A Inquisição foi um período complexo quando recortada no contexto de Brasil. E por que complexa enquanto aplicação política, aplicação religiosa? Porque ela também teve esse caráter político e religioso. Porque ela vai ter se transfigurado em vários momentos em coisas que descaracterizam as suas prerrogativas. A Inquisição tinha uma medida religiosa de sublinhar, inclusive, toda a doutrina invocada a partir do Concílio de Trento. Não que a doutrina católica tenha existido a partir do Concílio de Trento, mas o Concílio de Trento vai ter feito o quê? Vai ter criado métodos de aplicação substantiva e abstrata de sua doutrina, da doutrina da Igreja. O Concílio de Trento tem essa característica de ter sido uma medida de ação também prática. Mexeu em questões fundamentais no contexto da ação prática da Igreja. Entre essas, por exemplo, a própria questão da Inquisição. Mas a Inquisição no Brasil ela vai ter se transfigurado à medida que o padroado enquanto sistema vai ter tido a sua decadência. Ela vai se transfigurar em muitos momentos a uma espécie de um Estado dentro do Estado, acompanhando a decadência desse próprio padroado. Ela vai ter tido, entre seus inquisidores, eu gosto muito de dizer esse exemplo, nomeações que partiram inclusive de Pombal. Pombal anticlerical vai ter nomeado inquisidores. Percebam aí a complexidade da Inquisição. Visitas diretas, o Brasil recebeu pouquíssimas. Pouquíssimas visitas inquisitoriais. O que não quer dizer que não tenha havido aqui denuncismos, questões que tocam e permeiam todo o imaginário inquisitorial. Porém, a Inquisição ela é muito mais interpretada à luz de todo um contexto quase que cinematográfico do que necessariamente lida a partir de seus documentos. Porque quando lida a partir de seus documentos, nós vamos encontrar, inclusive, escravos sendo defendidos nos tribunais de Inquisição. Ou seja, a escrava denunciando seu próprio senhor por sodomia e coisas mais ou menos desse tipo, e o senhor sendo condenado. Percebam a maleabilidade, o espaço que a Inquisição possibilitava em alguns contextos. Isso não é citado. Então eu gosto de falar sobre a Inquisição à luz do quê? À luz do específico, dentro de sua complexidade, porém, falando sobre o quê? Qual é a Inquisição? A Inquisição que o padre Antônio Vieira denunciava? Ah, certo, qual é esta? Ah, esta é assim, assim, tocavam os judeus, esta é a Inquisição. Ah, a Inquisição, a primeira visita, como é que ela se caracterizou? Ah, as denúncias assim, as denúncias assado. Enfim. Então há toda uma complexidade inquisitorial que merece sempre uma análise singular. Inclusive, cabe até o adendo historiográfico, quando o Ronaldo Vaifás escreveu o dicionário de Brasil Colonial, Brasil Colônia, nós não encontramos ali grandes mártires da Inquisição em uma quantidade absurda, como muitas vezes se pinta. Nós não encontramos isso, encontramos alguns. E ele não tem a característica de fazer uma produção que busca defender a Igreja. Não é isso. Então eu pego ele como exemplo e outros tantos, que não conseguiram e tentaram encontrar todo o barbarismo pensado em cima da Inquisição e não conseguiram encontrar. O Brasil é um país até hoje... Vamos de novo. O Brasil é um país até hoje profundamente anticlerical. Um país anticlerical como o nosso nunca conseguiu produzir quantitativamente meios que invalidam por completo a ação inquisitorial no Brasil. Ou não só invalidam, mas que deixem de explicá-las à luz da religião e passam a explicá-las à luz apenas do barbarismo prático.